Eu quero que vocês me acompanhem. Gênesis capítulo 39, quem já abriu sua Bíblia, me acompanhem na leitura. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. José era formoso, de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há na casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens da casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste, para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a tua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Amém. Eu acho esse texto talvez o mais apropriado para dizer aquilo que eu quero dizer essa noite. Porque em algum momento você já deve ter lido na Bíblia, você já deve ter escutado o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar ou semear, isso também ceifará. Então muitos de nós sempre têm esse pensamento assim: bom, se alguém está colhendo uma consequência na sua vida, um negócio mal feito, um relacionamento que não deu certo,
um emprego que foi demitido, alguma coisa assim, para muitas pessoas venham a pensar assim, não, isso é consequência. Foi consequência dos erros. E é verdade, existe um princípio que Deus fala que aquilo que o homem plantar, ele semear, ele vai semear. Só que, além deste princípio de que aquilo que o homem planta, ele colhe, existe também algo que muitos de nós ficamos surpresos quando isso acontece conosco, que é quando você faz a coisa certa, quando você planta a coisa certa e você percebe que você está colhendo o contrário, talvez, daquilo que você tenha plantado. Eu sei que existe um ditado que a gente nem gosta de ouvir muito ele, que diz: não existe nada que esteja mal que não possa piorar ainda mais. Eu queria até que isso não fosse verdade. Isso aqui não é bíblico, mas parece que tem ocasiões na nossa vida que isso é muito certo, é muito verdade. Eu não sei se você prestou atenção no que está escrito, no que foi falado aqui nessa história. A gente está falando de José, que já havia sido pego pelos seus irmãos, tinha sido lançado numa cova, numa cisterna. Depois os irmãos pegaram José, arrancaram as suas roupas, venderam José como escravo para uma caravana de ismaelitas que estava indo para o Egito. Então ele já ficou longe do pai, longe do convívio familiar, foi na condição de escravo para o Egito. Lá no Egito ele foi comprado como escravo pelo um oficial de Faraó chamado Potifar, oficial do Faraó. Então a coisa já estava ruim para José, já não estava muito bem. Ele já estava indo numa condição de escravo, numa condição de alguém que havia sido rejeitado pelos seus irmãos, que havia sido enganado pelos seus irmãos. Agora ele é vendido como escravo, e ele está lá pensando: eu preciso reconstruir minha vida, eu preciso refazer aquilo que talvez não está certo. E ele está lá lutando, está lá pelejando, tentando fazer a coisa direito, fazer a coisa certa, levando a sério isso aí, e pensando aqui talvez seja o recomeço. Talvez aqui é onde a minha vida vai recomeçar. Então eu vou trabalhar direitinho, eu vou obedecer às ordens, vou cumprir tudo direitinho, que quem sabe aqui minha vida não melhora. Aí a palavra do Senhor diz que a mulher desse homem começou a olhar para ele, mas não um olhar comum, não um olhar de dizer: que interessante esse rapaz, ele faz a coisa direita, ele faz a coisa certa. Mas ela começou a olhar para ele com os olhos maliciosos. Ela começou a olhar para ele com os olhos de quem deseja no coração. Na minha versão não diz, mas em outra versão diz que Potifar era eunuco. E não sei se você sabe, eunuco é uma pessoa que tinha os seus órgãos genitais cortados, era tirado. Então aquela mulher provavelmente era uma mulher que tinha desejos sexuais, desejos de ter uma experiência íntima com o homem. E ela olhava para o marido, provavelmente o marido não dava a ela aquilo que ela queria. E de repente está ali aquele homem jovem, imagina assim, bonito, elegante, que sabia tratar bem, que sabia falar, que sabia se comunicar muito bem. E aquela mulher começou a olhar para ele então com um olhar diferente, e a palavra do Senhor diz que ela começou a colocar na cabeça dele, nos ouvidos dele, que ele deveria se deitar com ela. Aí ele veio com aquele pensamento: não, eu vou fazer a coisa certa, eu estou aqui, eu quero fazer a coisa certa, eu estou aqui para fazer aquilo que é certo, eu estou aqui tentando acertar a minha vida, eu estou tentando, com muito sacrifício, estou tentando melhorar as coisas que estavam ruins, eu estou tentando tornar isso um pouquinho melhor.
E aquela mulher insistia, insistia, dia após dia, insistia, até que ela achou uma ocasião, que não havia ninguém na casa. Então lá chega José, mais uma vez, na casa, como sempre fazia, entrando, para poder fazer as suas atividades, o seu serviço. E aí, aquele dia, aquela mulher falou, hoje esse cara não me escapa. Hoje eu pego ele de qualquer jeito. E ela partiu para cima dele mesmo, com vontade, e falou, hoje você deita comigo. E ele falou, não vou fazer isso, porque a única coisa que o meu Senhor falou é que eu não tocasse em você, eu não vou fazer isso. Você vai, não vou, você vai, não, não vou. E aí começaram até ter um contato físico, a tal ponto que ela agarrou nas roupas de José. E José, para fugir daquele ataque dela, ele vai, eu acredito que ele deve ter largado a roupa que ele tinha, alguma coisa assim do tipo o meu paletó, alguém tirando e ficando aqui com o meu paletó. Para ele poder sair dessa, para ele escapar dessa, ele fez isso. Aí o homem malicioso, a pessoa maliciosa pensa assim, por que ele não fez? Ele era solteiro, ele era livre, ele era desimpedido. Por que ele não fez? A casa estava só, não tinha ninguém ali. Não havia ninguém para dizer para ele, olha, você não pode fazer isso. É rápido, é algo que você vai fazer e ninguém vai ficar sabendo. Eu não vou falar para ninguém, você não fala para ninguém. Meu marido não vai saber, então é algo que você vem e faz e a vida que segue. Mas ele disse, não, eu não vou fazer, eu tenho temor a Deus, eu respeito o seu marido, eu não vou fazer isso. Aí a gente pensa assim, não, agora vai dar tudo certo para José. Porque se ele rejeitou deitar com a mulher, ele fez o que é certo. Ele rejeitou o pecado, ele disse não ao pecado. Ele disse, eu não vou me corromper, eu não vou fazer o que é errado. Aí nós pensamos, bom, então se ele está semeando a semente do bem, ele está semeando a semente daquilo que é correto, então vai dar certo para ele. E as coisas vão acontecer e vai dar tudo certo para ele. Só que não. E aí a mulher, vendo que ele saiu correndo e deixou as roupas nas mãos dele, ela pensou, eu não posso tê-lo, então eu vou acabar com ele. E aí ela começou a gritar, quando a fé, os homens que estavam próximos, todos ficaram assustados e foram lá ver o que estava acontecendo. E ela falou que ele, olha, José tentou me atacar, José tentou me agredir, José tentou fazer o mal comigo, aqui é a prova. Pegou a roupa de José e falou, aqui está a prova, que ele tentou me atacar, que ele tentou me seduzir. E aí quando chega o marido dela mais tarde, ela lá ainda com as roupas guardadas, e aí o marido chega e o que aconteceu? Me fala, o que aconteceu? Ela falou, está vendo esse escravo que você comprou? Está vendo esse escravo que você trouxe aqui para dentro de casa? O que ele fez? Ele tentou me agarrar, ele tentou se aproveitar de mim, ele tentou aproveitar das circunstâncias. E a palavra do Senhor diz que a ira de Potifar se acendeu. E ele ficou com raiva. E aí ele pegou José e mandou prender José. E eu imagino que essa prisão não deve ter sido algo assim muito tranquilo, nem muito confortável. Talvez, debaixo de pontapé, debaixo de chicotada, debaixo de paulada. Porque eu não imagino que um escravo fosse tratado de forma diferente disso. E aí nós vimos agora então José preso, encarcerado, pensando em tudo o que havia acontecido com ele. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. É sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite. Porque eu imagino que o que passava na mente de José era essa grande dúvida, essa grande interrogação. Mas, Senhor,
O que está acontecendo, Senhor? Senhor, desde quando eu fui jovem, desde jovem, eu sempre tenho procurado fazer a coisa certa. Eu sempre fui obediente a meu pai, eu sempre fiz o que era a vontade do meu pai. E o que eu ganhei com isso? Eu ganhei o ódio dos meus irmãos, eu ganhei dos meus irmãos que eles me venderam para cá. E aqui nesta casa, Senhor, eu sempre procurei fazer o que é certo, eu sempre procurei fazer o que é correto, eu sempre procurei andar na Tua presença. Senhor, e o que eu ganho com isso? Eu ganho a prisão, eu ganho a chicotada, eu ganho a paulada, eu ganho a bofetada na cara. Por quê, Senhor? Por quê? Por quê, Senhor? Quantos de nós já nos deparamos com situações nas nossas vidas em que nós achamos que aquilo que nós estamos vivendo, aquela circunstância, aquele momento que nós estamos vivendo, parece que não é justo. Parece que não é justo. Porque você fez o certo, você procurou fazer o certo, você procurou andar certo, ser correto. E por que você está colhendo exatamente o contrário daquilo que você plantou? Porque se imaginasse, não, se eu tivesse sido ruim, se eu tivesse realmente feito o que era mal, e eu estou colhendo isso, alguém pode dizer, como aquele ladrão na cruz, fala, olha, nós estamos aqui nesta cruz, porque nós merecemos, nós estamos aqui, porque nós temos consciência de que nossos atos nos trouxeram para cá. Mas e José preso agora, o que justificativa faz com que ele esteja preso neste momento? O que pode estar acontecendo na sua vida nesta noite, nesta hora, nesse momento, em que você está nesse dilema? Senhor, por que eu estou vivendo isso se eu não plantei isso? Por que eu estou, Senhor, nesse dilema? Por que eu estou nessa encruzilhada? Por que eu estou diante dessa circunstância se eu não plantei isso? Mas algumas coisas que a gente precisa entender, ou pelo menos a gente tenta entender. Talvez hoje tenha alguma esposa, alguma mulher, que ela está pensando, por que meu marido me traiu? Eu tentei fazer de tudo para ele, eu lavava as cuecas dele, eu dava água no copo para ele, eu colocava a comida no prato e levava para ele na mesa. Eu fui fiel, eu fui honesta, e ele simplesmente me deixou por outra. Quantas pessoas trabalham às vezes anos a fio nas suas empresas, com toda a dedicação, pessoas que chegam cedo no trabalho, se dedicam, se esforçam, se estendem os seus horários, e na hora que sai a promoção, sai para aquela pessoa que você vê que não faz a metade do que você faz. Ou na hora da demissão, da redução de quadro, da dificuldade da empresa, o nome é o primeiro a ser lembrado. Aí você pergunta, por que, Senhor? O que foi que eu fiz? Se eu tivesse sido um mau funcionário, ok, mas eu dediquei, eu me esforcei, eu fiz de tudo. O que passa, por exemplo, na mente de uma mãe, de um pai, que está na velhice, que pensa, olha, eu criei meus filhos, eu dediquei minhas vidas para os meus filhos, eu cuidei dos meus filhos, eu varei noites
que eu fiquei acordado cuidando dos meus filhos, eu carreguei menino de madrugada para o hospital, eu corri com o menino, eu cuidei de menino, eu fiz de tudo para o menino, eu cobri esse menino à noite, eu fiquei sem dormir, eu fiquei sem comer, e hoje ele é adulto, ele sequer liga para mim, ele sequer dá atenção para mim, ele caçou o rumo, ele casou, ele foi trabalhar fora, ele fez qualquer coisa, mas ele não se lembra de mim. Aí às vezes pensando, peraí, onde é que foi que eu errei? O que é que eu fiz? Será que o meu erro foi amar demais? Será que o meu erro foi dedicar demais? Será que o meu erro foi amar e querer bem demais? E hoje eu não tenho essa pessoa, eu não tenho a atenção dela, eu não tenho o cuidado dela. Quantas pessoas já caíram no conto do vigário, que acreditaram numa grande oferta, que acreditaram na palavra de alguém que lhe ia oferecer um imóvel, que lhe ia oferecer um carro, que lhe ofereceria uma grande vantagem, uma coisa muito legal, extraordinária, e você acreditou naquela pessoa. Você investiu dinheiro naquela pessoa. Quantas mulheres são vítimas de pessoas sem escrúpulos que se aproveitam delas? Quantos idosos caem em golpes? Quantas crianças, quantos adultos hoje, ou quantas crianças não são violentadas, não são abusadas sexualmente dos seus professores, abusadas dos seus pais, abusado por parentes, tocadas por pessoas que deveriam estar cuidando delas, por pessoas que deveriam estar protegendo elas, e na calada da noite, no silêncio da noite, da madrugada, elas são tocadas, são violentadas. O que elas fizeram? O que foi que elas fizeram? Será que o defeito delas foi ser meigas? Serem gentis, serem inocentes? Será que o erro delas foi esse? Quantos bebês são assassinados pelas suas mães, simplesmente porque elas acham que eles foram indesejados, que vieram no momento errado. Então, no fruto do seu erro, elas vão e tiram a vida desses pequeninos. O que esses pequeninos fizeram? O que esses bebês fizeram para que suas mães os arrancassem dos seus ventres, como se fosse um pedaço de câncer, como se fosse uma doença, como se fosse um mal que elas estão extirpando de dentro de si? Por isso que há muitas perguntas de quem sofre, que eles estão diante de Deus, estão diante do Senhor, estão questionando. Por isso que existem hoje talvez muitas pessoas que estão diante de Deus, destruídas emocionalmente falando, estão acabadas emocionalmente falando, estão num estágio que elas quiseram jogar a toalha fora. Algumas estão deprimidas, outras estão arruinadas, estão frustradas, estão travadas na sua vida, porque foram vítimas, foram pessoas que foram atacadas por pessoas, mas sem escrúpulos. E aí fica na mente daquela pessoa, fica no coração daquela pessoa a pergunta: que foi que eu fiz? Que foi que eu fiz? Algumas coisas que eu preciso que você me acompanhe.
A primeira que eu quero dizer para você é que a maldade do coração do ser humano não tem limite. A maldade do coração humano não tem limite. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. Agora eu quero que você vá comigo em Salmos, capítulo 10, do versículo 2 em diante, que diz: os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento, renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza os inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma cilada no esconderijo, como leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba o pobre, prendendo na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. E Provérbios capítulo 30, versículo 20. Se você puder acompanhar comigo, Provérbios capítulo 30, versículo 20 diz: o caminho da mulher adúltera é assim, ela come, depois limpa sua boca e diz, não fiz nada de mal. Então, pelos textos que nós lemos em Romanos, em Salmos, em Provérbios, diz que a maldade do coração do homem não tem limites. Então, às vezes, eu e você, nas nossas boas intenções, nós às vezes acreditamos que todo mundo é honesto. Às vezes, eu e você, a gente acredita que todo mundo é justo, que todo mundo vai se comportar com você do jeito que você comporta com elas, que elas irão tratar você do jeito que você trata elas. Aí você acredita nas pessoas, você põe fé nas pessoas, você acredita, não há maldade, não há possibilidades de a pessoa fazer o mal. Mas segundo as Escrituras, o coração do homem está cheio de maldade, e ainda que você não queira, ainda que você não deseje, ainda que você não sinta, mas o fato é que infelizmente nós estaremos diante da maldade em algum momento. Não é à toa que Jesus, quando orou por nós, quando Jesus orou por mim, e Jesus orou por você, Ele diz, Senhor, não os tire deste mundo, mas os livra do mal, guarde do mal. Por isso que o mal está no coração do ser humano, o mal está no coração daquelas pessoas malignas. Porque para muitas pessoas, para você talvez, você fala, não, eu não trairia meu marido, não trairia minha esposa, mas às vezes você está lidando com alguém que tem essa coragem.
Às vezes você está fazendo negócio com alguém, você pensa, eu vou ser certo, eu vou ser correto com isso, mas existem pessoas que não tratarão você como você trata elas. Porque para elas passar a perna em você é normal, para elas enganar você é normal, para elas trair é normal, para elas fazer mal a uma criança é normal, para elas fazerem mal a um idoso é normal, para elas fazerem mal até para os animais, os pets, é normal, porque a maldade está no coração delas, a maldade está no coração do ser humano. E aí Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz: maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que coloca no ser humano a sua confiança. Aí você fala, mas e aí, como é que eu faço então com o meu casamento? Que a Bíblia diz, manda você ser fiel, você amar, você cuidar, você fazer tudo certinho, belezinha. E ao mesmo tempo ele está dizendo, maldito é o homem que confia no homem. Quantos casais, quantas pessoas hoje são frustradas por isso? Porque confiaram demais, porque amaram demais, porque se deram demais, achando que seria recíproco, que seria da mesma forma, que seria amado da mesma forma, que seria feito os seus negócios da mesma forma. E acaba não sendo. Porque o Senhor diz, a minha esperança é o Senhor. Bendito é o homem que coloca no Senhor a sua confiança. A palavra do Senhor que diz que uns confiam em carros, em cavalos, mas feliz é aquele que confia no Senhor. Feliz é aquele que faz do Senhor a sua confiança. Feliz é aquele que coloca e deposita a sua vida na presença do Senhor. Então José, voltando lá no texto de José, então José talvez tenha pensado dessa forma, eu vou tratar essa mulher da forma com que eu acho que ela vai me tratar, eu vou fazer com ela da forma que eu acho que ela vai fazer comigo. Só que ele entendeu e compreendeu que nem sempre as pessoas vão tratar a gente da maneira com que a gente trata elas. Porque as pessoas são muito do tipo, venha a mim. Tudo que você fizer por mim pode fazer. Mas poucas serão aquelas que farão com você do mesmo jeito, na mesma proporção, na mesma medida de bem que você faz por elas. Por isso, a grande questão, o cerne da palavra de Deus para você essa noite, é o que você faz quando você não recebe aquilo que você planta. O que você faz quando você recebe o contrário? Quando você é alcançado por um assaltante, quando você é alcançado por um vigarista, quando você é alcançado por um safado, alguém que te enganou, alguém que mexeu com suas estruturas, que mexeu com seu coração, que mexeu com a sua vida. O que José deveria estar pensando lá naquele cárcere é, agora o que eu faço? Será que agora, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho agora que sair realmente fazendo mal para as pessoas. Agora eu não vou mais acreditar em nada, não vou acreditar em ninguém, agora eu vou chutar o balde, agora realmente eu vou me tornar um péssimo elemento, agora sim eu vou chutar o balde e vou cair na gandaia, porque talvez fazendo desse jeito as coisas melhoram para mim, porque eu fazendo certo, eu fazendo o correto, está dando errado, então agora eu vou fazer o contrário. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se isso passou pela sua cabeça, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, tira isso da sua cabeça, porque há esperança para você. Porque talvez seja isso que o diabo tenta fazer
com você, colocar na dúvida, colocar você contra a parede, colocar você na decepção, colocar você no mar de desgosto, no mar de raiva. Agora você não acredita mais em ninguém, você não acredita em nada, você fica desconfiado, você fica parecendo um porco espinho agora, que você não quer fazer mais nada com ninguém, que você não quer se relacionar com ninguém, você não quer mais se aproximar de ninguém, porque você está ferido, porque alguém te feriu, porque alguém tocou em você, porque alguém enviado do mal fez uma maldade contigo, fez uma maldade na sua vida. Então agora você está pensando, acabou, estou decepcionado, não tem mais o que fazer. Mas mesmo onde há o mal, eu quero dizer que Deus tem um propósito em todas as coisas. Primeiro, Romanos capítulo 8, versículo 28, se você puder, acompanhe comigo. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmão, irmã, amigo, amiga, a palavra do Senhor diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que é ruim, até aquilo que fizeram de mal para você, tudo isso, segundo as Escrituras, coopera para o seu bem. Talvez serve para você aprender. Talvez serve para você fazer como Jesus falou, olha, que a gente deve ser simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. O que é que faz você se tornar prudente? Muito provavelmente é algo que deu errado. E aí você aprendeu. Você fala, agora eu tenho que ficar mais ligado, agora eu tenho que ficar mais atento. A segunda coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça, não se esqueça disso. Deus está do lado da verdade. Às vezes você pensa assim, não, mas por que aquele miserável, ele flui? Por que ele acabou com a minha vida? Ele destruiu minha vida? Aquela pessoa na qual você fez o negócio, ele pensa, essa pessoa acabou comigo, me destruiu. Mas Deus está do lado da verdade. Irmão, irmã, amigo, amiga, Deus está do lado da verdade. Deus estava com José e Deus está com você, se você estiver do lado da verdade. Deus não te abandona, Deus não esquece de você, Deus não esquece da sua lágrima, Deus não esquece daquilo que fizeram com você. Porque Deus anda com a verdade, porque Deus é a verdade. Porque aquela pessoa que cavou a cova, que colocou a pedra para você tropeçar, ela vai cair. Em algum momento ela vai cair. Mas o que o Senhor não quer é que você se prenda a ela emocionalmente. O que o Senhor não quer é que você se prenda a essa pessoa emocionalmente. Porque lá em Romanos 12, capítulo 17 ao 21, vai falar de textos daquilo que você deve fazer com o seu inimigo. Primeiro, você não deve tratar mal com mal. Segundo, o Senhor diz, a minha é a vingança, eu retribuirei. Então o Senhor está dizendo, olha, se você é essa pessoa que foi vítima da maldade de alguém, se alguém foi injusto com você, se alguém foi cruel com você, se alguém te tratou mal e você não merecia isso, você saiba que você está com Deus, está com a verdade. Você está me entendendo isso? Você está com a verdade. Porque o Senhor não quer que você esteja com aquela pessoa, emocionalmente ligado, amarrado com ela, presa com ela.
Aí é onde o Senhor fala que você tem que estar com seus olhos em Deus, confiado em Deus, esperando no Senhor. Porque se foi um problema financeiro que te causaram, Deus é fiel, Deus é poderoso para dar graça, para fazer você levantar. Deus é fiel para dar saúde, Deus é fiel para dar condição de você trabalhar. Deus é justo, Deus é maravilhoso e vai restituir na sua vida tudo aquilo que foi tirado de você, tudo aquilo que foi arrancado de você, que foi tomado de você, porque Deus é fiel para restaurar. Se é emocional, Deus é poder para curar a sua ferida, para curar a sua enfermidade, para curar a sua alma, para restaurar o seu coração, para restaurar, para te curar. E em nome de Jesus, Deus tem poder para fazer novas todas as coisas na sua vida. Acredite nisso, Deus tem poder para fazer nova todas as coisas. Agora, se você ficar preso, se você ficar presa a alguém, se você ficar amarrado com alguém, a justiça de Deus virá sobre ela. E quando o Senhor fala para a gente desprender, para a gente desprender emocionalmente falando, é para quando vira o juízo de Deus sobre aquela pessoa, você não cair junto, para você não ir junto com ela, mas para você estar solto, para você estar livre, porque é o Senhor que olha por você, é o Senhor que olha para a sua causa, é o Senhor que olha para a sua vida, e se você está com a verdade, o Senhor estará na sua vida, o Senhor estará trabalhando no seu lar, trabalhando para restaurar a sua vida. Agora, se você resolver, não, eu vou chutar o balde, eu vou processar, eu vou colocar chifre também, eu vou chutar fora, eu não quero mais saber, aí você está tratando as coisas no seu braço, na sua força. E novamente você está colocando Deus de lado, Deus no escanteio, e dizendo, Senhor, eu não preciso de Ti. A palavra do Senhor diz que José ficou ainda 2 anos preso. E lá na cadeia ele continuou, vou fazer o que é certo. Talvez decepcionado, talvez pensando em largar tudo, em chutar o balde, enfim. Mas ele continuou pensando, eu vou fazer o que é certo, eu vou continuar fazendo o que é certo. E a palavra do Senhor diz que 2 anos depois, Faraó teve um sonho. E aí lembraram de José, que José interpretava sonhos. Chamaram José na presença de Faraó, Faraó falou o sonho. José interpretou e deu a solução. E Faraó disse para ele, a partir desse dia, eu nomeio você o homem mais poderoso na face da terra. O único que estará acima de você sou eu, Faraó dizendo. Mas diante de você, todas as pessoas estarão agora com seus joelhos dobrados e vão reverenciar você. Eu fico imaginando se José fosse aquela pessoa de rancor, tivesse presa, tivesse com as coisas do passado ainda remoendo no seu coração. Talvez a primeira coisa que ele teria feito é falado, vai lá na casa de Potifar e mata Potifar, mata aquela mulher, vai lá, pega os meus irmãos e destrói meus irmãos e acaba com os meus irmãos. Mas resumindo a história, ele disse, foi para este propósito que Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem. Então pode ser que você esteja vivendo este momento. Um momento na sua vida de interrogações.
Um momento em que você esteja se perguntando a Deus por que disso, por que daquilo outro. Mas eu quero dizer para você, você tem uma oportunidade. Você tem a oportunidade de fazer o que é certo. E você tem a oportunidade de continuar confiando em Deus, se você quiser. Você tem a opção de viver a sua vida do jeito que você quiser. Você tem a opção de tentar resolver as coisas realmente na força do braço, no ímpeto das suas emoções, da sua raiva, de pegar um revólver, uma faca, dar um tiro, uma ação na justiça, falar um monte de coisas. Mas você tem a opção também de dizer: Senhor, eu me sujeito a Ti. Senhor, eu me coloco diante de Ti. Eu convido a equipe de louvor para já ir tomando lugar de novo. Eu decido, Senhor. Eu decido continuar fazendo o que é certo. Eu continuo, Senhor, decidido a dizer: Senhor, eu tenho a escolha de ser livre, eu tenho a escolha de viver livre do trauma, livre da raiva, livre do ódio, livre daquela pessoa que me fez mal. Ou você pode continuar vivendo, sofrendo, mas eu não quero que você sofra. Eu estou falando essa palavra para você nessa noite porque eu quero que você seja livre. Eu quero que você encontre a liberdade em Cristo. Eu quero que você seja livre. Livre do trauma, livre da raiva, livre daquilo que causou angústia na sua vida. Para encerrar essa palavra, vai comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 12, depois do 15 ao 16, depois do 19 ao 24. 1 Pedro 2,12 diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observem. Agora vai comigo no versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Agora o versículo 19 ao 24. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, que se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, se você quiser agradar a Deus, se você quer agradar a Deus, a palavra do Senhor diz que é louvável você sofrer agravo por causa da sua consciência. É agradável diante de Deus você dizer: sim, eu sofri, sim, me fizeram de tolo, sim, me fizeram de trouxa, mas eu tenho a minha consciência limpa de que eu estou na presença de Deus, que eu fiz aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer, e eu farei ainda assim aquilo que Deus quer que eu faça, porque é isso que agrada ao Senhor. Que soframos agravo, que soframos alguma consequência, mas por amor a Jesus,
porque ele mesmo deu exemplo que não achou palavra, não achou atitude, não achou nada em Jesus que o fizesse ser digno de morte, digno de açoite. No entanto, a palavra diz que ele não reagiu, ele não confrontou, ele não ameaçou ninguém, mas como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro, se entregou a Deus, se entregou àquilo que é a vontade do Senhor. Por isso eu convido você essa noite, se entregue à vontade do Senhor. Em adoração